de fato, uma vitória muito impactante do Flamengo. Como eu disse, vai com um sorriso de orelha a orelha para essa parada da data FIFA. O Flamengo está melhorando. Peças importantes estão crescendo de produção em relação aos meses anteriores nessa temporada. E tem gente chegando, hein? E tem gente forte chegando. Ou seja, é, indiscutivelmente, o elenco com mais opções no futebol da América do Sul. E que começa a encaixar um trabalho com o treinador e a melhorar fisicamente e tecnicamente. E atingindo esse nível, é capaz de duelar e vencer qualquer equipe da América do Sul. Pois não. Só um recadinho para o Renato Gaúcho, que na coletiva de imprensa ele voltou a falar sobre folha salarial, sobre o Flamengo ter o maior investimento. Renato Gaúcho, meu querido, quando você... Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque tá bem bacana. Imprensa de todo o Brasil, ó, rasgando elogios ao Flamengo. Tá sensacional o vídeo, rapaziada. Bem cedinho, com o teu cafezinho, com o teu pãozinho, acompanhando aqui esse videozinho de elogios ao Flamengo. Tem João Guilherme, tem ESPN, tem também Lívia Andrade dando uma invertida pra cima aí do Renato Gaúcho no terceiro tempo, programa do Newton Neto. Tá muito bacana, rapaziada. Então assiste até o final, se inscreva no canal. Mais da metade das pessoas assiste o canal, tá aí, ó, 70%. E não tá inscrita, rapaziada. Vamos mudar isso, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, é muito importante pro nosso crescimento, pra gente continuar trazendo a repercussão da imprensa sobre as vitórias do Flamengo, que agora o Mengão vai ganhar direto. Claro, tem a pausa pra data FIFA. Hoje o Flamengo tá de folga, terça-feira folga e quarta, meu amigo, é pra correr treino em 2 turnos. Sampaoli anunciou isso na entrevista coletiva. Então, rapaziada, vamos acompanhar aqui a imprensa de todo o Brasil, que tá bem bacana, bem cedinho, com teu cafezinho, com teu pãozinho, pastelzinho. Vamos lá, rapaziada, vamos acompanhar que o vídeo tá bem bacana. Tamo junto, assista até o final, hein? Vamos lá. Mas Maracanã ferveu mesmo na noite desse domingo. Quase 63 mil pessoas vieram aqui para assistir essa vitória de 3-0 do Flamengo. O pessoal saiu muito contente, não era para ser menos, né? Porque o Flamengo conseguiu um grande resultado, foi a 19 pontos, terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, segue ali atrás de Palmeiras e Botafogo, perseguindo os líderes, vai ter uma tranquilidade. Até na zona mista, quando a gente estava ali, eu via pessoas do Flamengo, precisaram de 10 jogos para ter uma tranquilidade nessa era Sampaoli. É com esse espírito que o Flamengo entra agora na data FIFA. Então foi um grande jogo aqui no Maracanã, um jogo muito disputado. O Grêmio teve grandes chances também, colocou 2 bolas na trave, Vila Sante e também o Luizito Soares. O que joga o Soares é uma enormidade. Mas se a gente pudesse pegar mesmo ali pelo que vai ser marcado esse jogo, pela volta propriamente dita ali, ele já tinha jogado alguns minutos, alguns jogos ali, mas é a volta de fato ali do Bruno Henrique, né? Conseguiu marcar o seu gol depois de 428 dias, o último gol dele tinha sido em 9 de abril do ano passado, um empate 1-1 com o Atlético Goianiense. Bruno Henrique, que teve uma lesão muito séria no joelho, sofreu demais, o Maracanã explodiu, parecia um título que o Flamengo tinha conquistado quando o Bruno Henrique fez esse gol. Emocionou, muita gente emocionada mesmo no Maracanã com esse gol do Bruno Henrique. O Flamengo já vencia por 2-0, o gol do Cebolinha e do Pedro, mas o gol do Bruno Henrique foi o que mexeu demais com muita gente aqui no Maracanã. O Bruno Henrique até comentava um pouquinho na zona mista ali, que o Renato deu um abraço nele, o Renato que trabalhou com ele. Então, Bruno Henrique é um jogador muito querido, não só pela torcida, mas por todos os jogadores, o ambiente do Flamengo, todo mundo gosta demais desse atleta. Então, deixou todo mundo muito feliz, que era um jogador que se comentava no dia a dia, que estava tendo alguma dificuldade, assim, mentalmente, de entrar de novo nos jogos, assim, questões de dividida, questão de ir pro lance, enfim, entrar no jogo assim e de fato se sentir confiante. Quem sabe agora com esse gol ele de fato consiga. Mas como eu disse, uma vitória impactante do Flamengo, placar talvez não reflita ali o que foi o jogo, né? Vocês podem falar muito bem sobre isso daqui a pouco, mas de fato uma vitória muito impactante do Flamengo. Como eu disse, vai com um sorriso de orelha a orelha para essa parada da data FIFA. Para arredondar, o Flamengo espera que nessa semana já arremate a contratação do Alan, o volante do Atlético Mineiro, 7,5 milhões de euros, com uma possibilidade de 1,5 milhão de euros mais para frente aí, de acordo com metas e tudo mais, e ainda luta pelo De La Cruz. O River faz jogo duro com o Liverpool
o agente do atleta já tudo mais encaminhado, mas o River faz um jogo duro por ser um adversário direto na Libertadores. Mais uma vez, para variar, um público espetacular no Maracanã, com 59 mil pessoas e 62 mil presentes. É uma rotina ali do Flamengo realmente que cada vez mais vai levando gente para o Maracanã nessa fase, nesse momento, né? E a torcida fez mais uma vez uma grande festa. Começou antes do jogo com uma justíssima homenagem a Evaristo de Macedo. O Flamengo contou com um esquema de 3 zagueiros. O Matheus França, que tem se destacado nos últimos jogos e que poderia ter começado hoje como titular. A informação era essa. Se ele estivesse bom, ele iria começar, mas ele apresentou um problema no pubis. E aí o Sampaoli, rodando o elenco, mudando o esquema tático, decidiu colocar 3 zagueiros, e aí colocou Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, que não tinha jogado no meio de semana contra o Racing, né? Estava fora, né, no jogo contra o Racing. Ele não participou, não tinha participado também da partida contra o Vasco da Gama. Deixou o Ayrton Lucas de fora, preservando o Ayrton Lucas, e colocou Everton Cebolinha ali pelo lado esquerdo, que inclusive acabou fazendo gol, a lei do ex, prevalecendo. O menino Wesley, que daqui a pouco vai merecer um comentário especial aqui, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol. Essa a formação do Flamengo que iniciou o jogo. O Flamengo do Sampaoli, ele vai encontrando a sua forma de jogar. Ele está evoluindo. Muitas vezes não é uma evolução no tempo que todos esperam, porque esse time do Flamengo tem muita capacidade e pode jogar mais, na minha opinião, um nível de futebol melhor. Mas o Flamengo está melhorando. Peças importantes estão crescendo de produção em relação aos meses anteriores nessa temporada. O Arrascaeta, que hoje, mais uma vez, não terminou a partida, né? Ele não aguentou concluir o jogo. Porém, teve de novo uma boa participação. O Gabigol, ele voltou e, como sempre, se dedicou muito, lutou, participou do jogo. Podemos dizer que fez uma boa partida. O Everton Cebolinha fez o gol. E ponto. Mas fez o gol. O que já dá créditos aí importantes para Everton Cebolinha. Achei que o Davi Luiz fez uma partida sensacional. Inclusive tendo a missão de marcar um cara que ele conhece muito bem, já enfrentou muitas vezes, já venceu muitos duelos, já perdeu outros duelos, já levou caneta ali, mas ele conhece o Luis Soares. Foi um encontro clássico hoje no Maracanã, e o Davi Luiz foi muito bem no jogo. O Fabrício Bruno é um cara que está consolidado como titular do Flamengo. Ele é um zagueiro muito firme, um zagueiro de muita qualidade, realmente é um zagueiro rápido. Recentemente rolou uma brincadeira ali com ele. Fabrício Bruno é um cara que hoje é intocável no time do Flamengo. Como está se tornando intocável Eric Pulgar. Como está jogando bola, hein? Muito. Que qualidade na saída de jogo, no passe. Muito refinado. Dificilmente erra passes. E ele se posiciona muito bem. Ele é aquele volante que não precisa chegar na ignorância, fazer falta. Ele rouba a bola na antecipação ou muitas vezes dá o bote pegando só a bola e sai para o jogo. Muito bem, realmente. Matheus Cunha também, mais uma atuação segura, vai se consolidando, vai se firmando no gol do Flamengo, mesmo tendo a concorrência aí do Santos, que agora é reserva, e o Agostinho Rossi, que está chegando. Agora eu gostaria de tocar em 2 pontos importantes do time do Flamengo nesse jogo. 2 pontos que merecem destaque para mim. Manda bala, João. O primeiro deles, o Wesley. Esse menino, aos 18 anos, que virou o titular do Flamengo por absoluta necessidade. O Flamengo tinha o Varela, que não rendeu e hoje entrou até no segundo tempo, no lugar do Wesley, que saiu machucado. O Mateuzinho, que fraturou a perna. Então o Wesley, ele pegou uma bucha, uma missão difícil, no momento que o Flamengo não estava bem. E ele
entre erros e acertos normais da pouca idade, da inexperiência, podemos dizer hoje já que ele foi aprovado. E que o Wesley é uma joia que está aparecendo no Flamengo e no futebol brasileiro, porque é uma posição muito carente do nosso futebol. Nós não temos muito lateral pela direita, muitos laterais pela direita, e ele está mostrando que é um jogador que tem muitas virtudes. Obviamente que é muito jovem, precisa evoluir muito em vários aspectos, mas ele tem coisas muito boas. Por exemplo, ele tem muita personalidade. Repito, ele entrou no Flamengo num jogo, num momento difícil da temporada, com muitas cobranças, com muitas derrotas, com troca de treinador, e ele se firmou ali. Errou, mas também acertou. E agora, ele já chegou no nível que ele está 90% acertando e 10% errando. Ele vem se tornando no Flamengo um jogador decisivo, inclusive em assistências. Lembrem-se do segundo gol do Flamengo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Quem fez a jogada para o gol do Gabigol? Né? Quem apareceu lá para fazer a jogada, para dar o passe para o Cebolinha? O Wesley. O Cebolinha chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para o Gabigol fazer o gol. E hoje, no gol do Cebolinha, de novo, ele aparece. Ele é muito agudo, ele é muito rápido, ele tem muita força e ele está melhorando nesse aspecto. Ele entra na área, ele olha e ele dá o passe. Então, o Wesley, na minha opinião hoje, ele já é titular do Flamengo, ele vem em franca evolução, ele é um jogador que tem muito potencial, pode chegar num nível muito interessante, e ele já virou uma das armas ofensivas do time do Sampaoli, que conta com ele, hein? Aquela jogada de lançamento em velocidade para ele na ponta aqui de trás, muitas vezes o Davi Luiz ou outro jogador do meio campo, ela já faz parte aí do repertório rubro-negro, né? E ele também está entrando e dando assistências, e ele tem uma capacidade física incrível, ele marca bem. Então, o Flamengo achou um lateral direito. E acho até que não precisa contratar para a lateral direita, não, hein? Deixa o rapaz ter a sequência dele. Se o Flamengo trouxer um lateral direito, agora vai atrapalhar essa evolução do Wesley. Tem o Varela, que é um reserva. Tem o Mateuzinho, que está voltando em breve. Então o Flamengo achou um lateral direito. Parabéns ao Wesley, que vem muito bem. E o grande destaque do dia foi Bruno Henrique, né? Foi emocionante no Maracanã. Porque Bruno Henrique, né, e acho que a torcida do Flamengo irá concordar comigo, Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Flamengo. É isso mesmo que você ouviu. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas Flamengo. Por tudo que ele fez, desde quando chegou, de janeiro de 2019 em diante. O rei dos clássicos, o rei da América, um jogador decisivo em momentos decisivos, se agigantou em Libertadores da América, apareceu muito bem em clássicos, em grandes jogos, o rei dos clássicos, né? E ele viveu um drama, né? Durante quase um ano ficou parado, uma lesão gravíssima, teve praticamente que reconstruir o joelho, sofreu muito, não é simples isso, né? E voltou, mas voltou de uma lesão grave e ainda muito longe do que pode apresentar, e voltou ainda travado, natural, e participou de alguns jogos. Ficou fora de outros. Mas hoje no Maracanã, podemos dizer que Bruno Henrique realmente voltou. Ele entrou muito bem no jogo, e inclusive, em determinados momentos, lembrando aquele Bruno Henrique que a galera conhece. Com boas arrancadas, com velocidade,
e mostrando também uma versatilidade que ele tem de ser um jogador que pode não só atuar pela ponta, mas jogar pelo meio da área, entrar na área e usar a cabeça. Aliás, uma jogada que começou com um ótimo jogador, Vitor Hugo, da base do Flamengo, que deu para o Coringa, que hoje também fez um ótimo jogo, e o passe do Gerson para o Bruno Henrique foi um deboche. O Gerson ligou o GPS, mira laser e pimba, colocou na cabeça do BH27, que foi lá e conferiu. Então foi um gol emocionante, um gol que coroou todo o esforço, e a reação do elenco do Flamengo mostra quem é o Bruno Henrique, né? Todo mundo foi lá, todo mundo. Até o Gabigol, que já estava com outro uniforme, que tinha saído no intervalo e tal, foi lá e fez questão de fazer aquele elo, aquela conexão com o Bruno Henrique. É uma dupla histórica, uma das maiores da história do Flamengo e do futebol brasileiro, né? E todos os jogadores, muito legal, foi um momento emocionante, a torcida, né, que ama o Bruno Henrique por tudo que ele já fez e pode fazer muito mais. Aliás, esse é o ponto interessante que eu gostaria de tocar. O Flamengo está aí trazendo jogadores, o Alan está muito adiantado a contratação, o Luiz Araújo já veio, já foi contratado, chegará em breve, o Rossi já está contratado, o goleiro, outros virão, e o Flamengo está fortalecendo o seu elenco, mas ganhando peças muito importantes. Além dos meninos, Matheus França, Vitor Hugo, Wesley, Matheus Gonçalves, que poderia ter mais chance, mas não tem jogado, entre outros, né? Matheus Cunha no gol. O Flamengo ganha de volta Bruno Henrique. E esse gol dele hoje dá confiança, dá moral, dá firmeza. É importante, depois de tantas incertezas, de dúvidas, né? Imaginem vocês, o cara ali na fisioterapia, pós-operatório, com muita dor, em determinado momento ele pensou, será que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir? Tem que ter muita força psicológica, tem que ter muito apoio da família, dos amigos, de todos que estão à sua volta, tem que ter muita fé em Deus, né? E ele superou esse desafio e volta muito forte. E hoje mostrou que pode também ser uma peça importantíssima para o time do Flamengo. Olha, tem o Cebolinha que joga mais ou menos por ali, né, com ele, né? Pode-se estabelecer uma competição entre Bruno Henrique e Cebolinha, que eu acho que não tem competição, porque se o Bruno Henrique estiver bem, ele vai atropelar o Cebolinha. O Cebolinha ainda não deslanchou, embora tenha feito o gol importante hoje, que abriu o placar, mas ele também pode se tornar uma opção para jogar ao lado do Cebolinha, como homem de área. Importantíssima a volta do Bruno Henrique. Então o Flamengo realmente parece que está se encontrando na temporada, e agora, como todos os outros times, terá 10 dias para treinar, né? O Flamengo terá o Varela na seleção uruguaia, o Vidal, que não tem jogado muito, e o Pulgar na seleção chilena, o Ayrton Lucas e o Pedro na seleção brasileira, mas terá no Rio de Janeiro a maior parte do seu elenco trabalhando com o Jorge Sampaoli no Ninho do Urubu, para voltar no jogo do dia 22 contra o Bragantino em Bragança Paulista, né? Então, muito interessante. Vamos ver como o Sampaoli irá aproveitar esse primeiro período que ele tem, né, de treinamento para valer, porque até agora foi jogo, né, o tempo todo, e pouquíssimos treinamentos, né? Olha o banco do Flamengo: Santos, Varela, Rodrigo Caio, Pablo, Ayrton Lucas, Felipe Luiz, Vidal, Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Pedro. Isso aqui é impressionante. Esse era o banco do Flamengo hoje no Maracanã. E tem gente chegando, hein? E tem gente forte chegando. Ou seja, indiscutivelmente,
o elenco com mais opções no futebol da América do Sul e que começa a encaixar um trabalho com o treinador e a melhorar fisicamente e tecnicamente. E atingindo esse nível, é capaz de duelar e vencer qualquer equipe da América do Sul. Não tenha a menor dúvida disso. Interessante, Bruno Henrique, terror do Corinthians. Davi Luiz está jogando muito. É verdade. Eu disse aqui há pouco tempo que achava que o Davi Luiz, naquele momento, estava jogando pelo nome, pela história dele, pela grife, que não vinha bem, era o zagueiro com o pior rendimento do Flamengo no momento, mas agora temos que ser justos. Davi Luiz vem fazendo ótimas partidas no Flamengo, está muito bem o Davi, e hoje, de novo, no Maracanã, teve um lance até que ele meteu a cabeça na bola ali, que poderia ser gol do Grêmio, ele foi corajoso. É curioso isso, né? O Davi Luiz realmente ele começa a render melhor no segundo semestre. Foi assim em 2022, quando o Dorival chegou. Verdade. E quando vai engrenando a temporada, ele cresce. Está jogando muito bem, realmente, o Davi Luiz. Vamos falar do Flamengo? O Flamengo que venceu o Grêmio, por isso o Souza tá de azul aqui em homenagem ao Grêmio. É um massacre. 3-0 no Maracanã, hoje, né? com gols de Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Eu tenho certeza que muita gente, independentemente de torcer pro Flamengo ou não, ficou feliz com esse gol do Bruno Henrique. Bom cara. Depois de 428 dias, Milton, Machucado. que ele vem sofrendo com lesão, no apagar das luzes ele consegue fazer o gol dele. E o Flamengo agora, ô Assunção, com mais esses 3 pontinhos, chegou no G4, hein, Assunção? Exatamente. É aquele ditado que a gente fala, né, Souza? Não deixa time grande chegar. Deixou o time E um grande... gol difícil contra o Grêmio, que tá uma defesa deixou muito o time boa. grande chegar e gostar da competição, depois fica difícil de segurar. Mas a equipe do Flamengo, o Clube Flamengo, tem vários jogadores bons, né? E o que você estava falando sobre lesões, Lívia, é muito difícil para um jogador ficar tanto tempo sem jogar. E vendo os companheiros jogarem, vendo os companheiros voando. Em alguns momentos do campeonato precisar do cara e o cara não pode ajudar. Então isso é muito difícil e é super importante ter a família, ter os amigos e principalmente o clube do lado. Então Bruno Henrique é o cara que fez muito pelo Flamengo e ainda vai fazer aí, voltando de lesão, pode ter certeza que é um cara que ainda vai dar muitas E alegrias. revelado pelo galo mais lindo do mundo, né? Clube Atlético Mineiro, o rei de BH. Entendeu? Agora, Souza, você já acha convincente esse trabalho do Sampaoli? Porque, assim, o Bruno, o jogador do Grêmio, o Bruno Alves, né? Ele falou uma grande verdade. Ele O jogou no São resultado, Paulo também. o placar, Teve um terceiro tempo aqui na não condiz com o que foi o jogo, de fato. Nem o do Palmeiras. O Grêmio teve muitas oportunidades, como diz a Marília, o futebol ainda é bola na rede do amiguinho, né? Tem que fazer gol, tem que marcar. O Grêmio não soube converter. Já é confiável esse trabalho do Sampaoli? Não, ainda está variando muito, entendeu? Não tem um jogo ainda consistente, mas é um time que tem muitas peças, né? Muitos jogadores que decidem, né? E assim, o jogo do Flamengo é esse. É a quantidade de chegada do Grêmio. Mas se você ver todos os jogos do Flamengo, são assim, o Flamengo sempre sofre. Só que o Flamengo tem muita qualidade na hora de definir os jogos, de definir a jogada, né? Coisa que o Grêmio hoje faltou. Mas assim, também não dá para dizer que o Rapaz! Teve uma bola na trave Soares e uma do Vila Sante, né? Foi o Soares. Mas o jogo do Flamengo é esse. O Flamengo sempre sofre bastante, né? Tanto que trocou goleiro, né? O que me chama a atenção agora é que, para mim, o Flamengo cresceu muito com a entrada do Pulgar. É um cara que chegou meio desacreditado, né? E com a chegada do Sampaoli aí, ganhou a confiança e tem jogado muito bem. O gol do ex, né? O gol do Cebolinha, que não começou bem a partida, tinha perdido um gol estranho. Foi um jogo lá e cá. O Gabigol tuitou depois da partida que na Arena Beach Soccer tinha que ganhar o time carioca. O gramado do Maracanã é um negócio bizarro, né? Cheio de areia. Começaram a plantar grama de inverno. Gente, a gente assiste o campeonato inglês e fica abismado. Num país que neva, nunca tem um problema no gramado. Aqui nós moramos num país tropical e não tem um estádio, a não ser um ou outro, que a gente pode dizer que os gramados são bons. O do Inter, que é o time que o nosso querido Felipe Vieira não gosta, ele é Grêmio, do Grêmio tá ruim também, hein, Não, Felipe nasceu o Vieira? neto dele e tá chama-se ruim, né? Ortunho. Não, chama homenagem Renato. ao lateral esquerdo do Grêmio. Renato Ortunho. Renato Ortunho. Então, foi um jogo de trocação, como diz o Souza. O Grêmio teve chance, sim, é verdade.
E o Flamengo foi mais eficiente. O que o São Paulo tem reclamado muito é dessa eficácia no último terço do campo. Hoje o Flamengo teve até o gol do Bruno Henrique aos 51. Você tá imitando? A Marília citou aí o Bruno Henrique, tá todo mundo, sim, muito feliz com o retorno do Bruno Henrique e podendo marcar gols, né? Retorno porque tá agora cada vez mais voltando a ganhar espaço no Flamengo. Vamos abrir espaço para ele aqui no terceiro tempo. Fala, Bruno Henrique. É um mix de emoção, né? Passou quando eu machuquei, passou o choro da dor que eu sentia quando eu estava fazendo a fisioterapia, as noites em claras chorando, sem saber o que ia acontecer, o choro de quando eu voltei, né? Você ouvir falar, ouvir as pessoas falando, até vocês mesmo da imprensa, o Bruno Henrique não vai ser o mesmo, o Bruno Henrique, acho que não vai ser o Bruno Henrique 2019, ninguém sabe o futuro. Como a pessoa fala da noite para o dia o que a outra vai ser. Ninguém sabe. Se eu voltar aqui amanhã, eu não sei. E acaba falando. Isso chateia muito, mas, cara, eu só acredito numa pessoa. Se eu tô aqui hoje, é graças a Deus. Porque eu, com uns 20 anos, que virei um jogador de futebol, desacreditado, e hoje, olha onde eu cheguei. Com muita humildade, com pés no chão, sem pisar em ninguém, bem, BH. Respeitando todo mundo, respeitando meus companheiros, comissão técnica, todo mundo. E por isso que eu estou aqui hoje. Ô Bruno, parabéns, você é um vencedor e parabéns aos médicos que trataram o senhor, viu? Parabéns mesmo. Ô, Mas Milton, oi, pois não. Só um recadinho pro Renato Gaúcho, que na coletiva de imprensa ele voltou a falar sobre folha salarial, sobre o Flamengo ter o maior investimento. Renato Gaúcho, meu querido, quando você esteve no Flamengo comandando essa folha salarial super alta, você também não venceu. Então, acho que está na hora de mudar o discurso. Que estão pagando para o Uruguai. Converter Uruguai tá ganhando essas mais chances o valor aí do estádio. em gols, porque falar da folha salarial do Palmeiras, do Flamengo, não funciona. Você comandou o Flamengo, é bem verdade, chegou a uma final, mas não venceu. Ou seja, dinheiro não é garantia de títulos, né? Muda o discurso. Tá vendo? Você mete o pau em todo mundo também. Não, tem que avisar ele, porque ele esqueceu que ele já foi técnico do Flamengo. Rapaziada, Lívia Andrade, acho que é Lívia Andrade, né? Deu-lhe uma invertida no Renato Gaúcho. E tem que dar mesmo. E tem que dar, porque, de novo, repetindo a história dos 200 milhões. Sendo que quando ele vem aqui pro Flamengo, aí não tem mais 200 milhões, né? Aí não aproveitou o elenco. Pois é, né? Mas muito bacana a gente acompanhar a imprensa aí elogiando o Flamengo, né? Flamengo aí 3-0 pra cima do Grêmio. E olha só, não caia nessa conversa fiada. Ah, mas por quê? O Flamengo sofreu não sei quantas finalizações. O Palmeiras sofreu mais finalizações que o Flamengo contra o São Paulo. Quanto foi o jogo? 2-0 Palmeiras. Todo mundo da imprensa elogiando o Palmeiras. Não, porque o Palmeiras é o time mentalmente. Então, olha, não cai nessa conversa. É 3-0 Mengão, terceiro colocado. Vambora, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.